Meu amigo, só para deixar o registro. Esse pênalti que Eric Puga fez hoje. Meu irmão, todo mundo já viu um jogador seu fazer assim, uma coisa inacreditável. Vai começar a falar do jogo agora, mas já gira a chave com isso. Foi foda mesmo. Meu amigo. Foi absurdo. Porra, Foi absurdo. não, assim, e ele não bateu. Como não bateu? O pênalti tá escandaloso. O pênalti tá escandaloso pro cara achar que não bateu. Não, tô tranquilo, pô, não fiz nada, não sei o quê. Veja só. Ciro e Léo na transmissão até acharam que talvez Porra, tenha foi, sido veja só. mas toca. Foi muito primeiro. Veja só, não foi pouco pênalti, só para deixar bem claro, foi muito pênalti. Foi muito infelicidade. Ele não acerta o Nenê. Na sequência da perna, no vento tocou, ali. Já era. E Nenê, obviamente experiente, tocou, claro, caiu. Exatamente, porra. Foi tudo ao contrário. O cara viu o Nenê na área, o jogador, 42 anos, o cara o Nenê, há 25 anos, de forma literal, há 25 anos, joga futebol profissional, sabe exatamente, meu irmão, o contato, o que fazer e tal. Aí o cara provoca essa possibilidade, meu irmão, de ter o contato na área. Isso foi muito infeliz. Muito infeliz. É isso. E aí, Minhoca, como é que você viu um jogo igual, né? Eu até comentei isso no final da transmissão lá com o Léo e Ciro. É um jogo que, se fosse um empate, era um resultado justo. A vitória do Juventude é um resultado justo. Se fosse uma vitória do Ceará também, eu acho que também seria um resultado justo. Então, o jogo ficou muito ali, naquele limiar de tudo. O Ceará teve suas chances, o Juventude teve suas chances, os dois tiveram gols anulados, né? Bem anulados, os dois. Então, assim, e o Juventude foi feliz ali porque Eric Puga deu aquele carrinho terrível, né? É a Série B, né? De hoje, né, Lucas? Porque é isso. No jogo passado, o Ceará fez o gol na última bola do jogo, pô. E hoje tomou o pênalti já no final da partida, aos 50. Eu vejo que esse jogo de hoje, um dos erros foi Guto, por exemplo, fazer uma escalação inicial errada. Assim, não por completo, obviamente. Mas uma escalação que você já não teria Eric, você já não teria Zé Ricardo, você já não teria William Maranhão. 3 jogadores que são importantes hoje, nessa nova formação que o Guto está implementando. E uma das peças que é titular, ele não colocou como titular, que é Janderson. Não é que é o jogador que vai resolver a partida, mas é um jogador que tinha uma jogada individual, uma jogada de velocidade. E aí o Guto coloca Castilho jogando pela esquerda, coloca Igor Kleber jogando pela direita, que é um jogador que não tem essa característica da velocidade. E, ao mesmo tempo, o jogo de hoje ele é reflexo de um planejamento errado do próprio Ceará. Porque eu vou pegar 2 jogadores que hoje estavam no banco, além do Janderson, que para mim não deveria ter sido reserva para esse jogo, deveria ter começado como titular. Porque quando você não tem o Eric, você precisa ter um outro jogador com essa característica. É exatamente Janderson. Se você não tem o Janderson, você precisa ter um outro jogador. Você tem o Pulga e você tem o Pedrinho. É bom lembrar que Pulga e Pedrinho eles chegaram na reta final ali dos campeonatos estaduais, até porque a janela estava para fechar e muitos jogadores envolvidos com os estaduais só puderam chegar naquele momento. Era uma aquisição com aval do Morínigo da época. O Ceará decidiu, né, terminar ali com o Morínigo, traz Barroca. Barroca não dá oportunidades a esse garoto, não dá tanta minutagem assim, poucos minutos jogados para os 2 garotos. O Pedrinho demorou muitos jogos, sem ser listado e tudo mais. E esses jogadores que deveriam já ter tido minutagem na Série B, entrado em alguns jogos para ir começando a sentir cada situação, porque são 2 jogadores jovens. Foram 2 jogadores que se destacaram no começo da temporada. Um no Campeonato Carioca, lá no Volta Redonda, e o outro, o Pulga, que jogou muito bem, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Esses jogadores, sem ter oportunidade, jovens atletas, sem minutagem, eles vão ter mais dificuldade. Então, o Pulga, que ficou 2 jogos sem ser relacionado, o Guto não levou no jogo contra a equipe do Mirassol e também não relacionou no jogo contra a equipe do Vila Nova, quando você escolhe para colocar Pulga nos minutos finais, e quando ele era exatamente ali 42 do segundo tempo, faltava 3 minutos, 43 para ser mais exato. Tinha 2 minutos para ainda ter até o tempo regulamentar, mas os 6 minutos que o juiz deu de acréscimo
naquele contexto. Se você olha a imagem do gol, né, do pênalti que acontece, ali não era para ser a posição do Eric Pulga. O Pulga era para ser um jogador que era para estar fora da área ou até ali como quase um ala esquerdo, um lateral esquerdo. Não era para o jogador que é de característica leve, que não tem nenhum senso de marcação, estar dentro da área. E aí, claro, devido à inexperiência dele, dentro da área, deve ter observado o Nenê, ficou com receio de que Nenê pudesse finalizar, até porque ele é um bom finalizador, e deu aquele tipo de entrada e cometeu a penalidade. Tanto é que eu olhei depois o lance, com detalhe, tá lá o Kaique mais adiantado. O Kaique era para estar lá na entrada da área, né? E aí a defesa toda desarrumada, a compensação que acabou acontecendo ali fez com que Eric Pulga tivesse dentro da área e cometesse aquela escolha errada de dar o carrinho. Então eu vejo que o Ceará desperdiçou muito um primeiro tempo, onde o Juventude jogou de maneira pavorosa. A gente estava citando aqui agora a questão do goleiro do Sport, de Renan. O goleiro do Juventude assim, é quilometricamente pior. Thiago Couto, e eu sei porque ele é da base do São Paulo, né? Assim, foi da base do São Paulo, agora é do Juventude. É muito, muito inseguro. Bolas aéreas, saída com os pés. Duas dessas saídas geraram possibilidades reais. E o que eu mais lamentei do Ceará foi isso. O primeiro tempo era exatamente o tempo onde o Ceará deveria ter aberto o placar. Aquele contexto ali era para o Ceará ter aberto o placar, que até faz, o gol foi anulado, mas muitas vezes era muito mais numa saída de bola errada do Juventude do que numa jogada construída, que aconteceu apenas uma vez, que foi o chute do Castilho. Então, eu acho que o Guto ainda não entendeu algumas situações que não estão dando certo no Ceará. Tanto que ele ainda insiste em Igor Kleber, ainda insiste do Castilho. Eu acho que são jogadores que não estão hoje conseguindo contribuir para o time e render muito bem, que é o grande problema no jogo fora de casa. Outra coisa que eu senti também durante o jogo. O Ceará, às vezes, até de maneira lenta para bater lateral, parecia que não havia necessidade de vencer fora de casa. Como se o Ceará tivesse numa posição confortável na tabela. Como se o Ceará tivesse no G4 e empatar com o Juventude faz parte, é exatamente o empate que a gente veio buscar. E eu não gostei dessa postura do Ceará. Eu tinha até feito essa pergunta para o Luiz Otávio na quinta-feira, após o jogo em que ele fez o gol, dessa postura do Ceará, se ia ter uma postura diferente, já que tinha jogado tão mal contra o Mirassol. E ele tinha mencionado, não, vamos ter uma outra postura. Eu só fui sentir que o Ceará melhora na partida quando tem exatamente a entrada de Janderson, que começa a criar algumas possibilidades. Teve aquela chance inacreditável que seria um gol contra do Juventude, Nicolas pega o rebote e acaba não finalizando, né, ali o canto aberto direito. Claro, uma batida de primeira, não pegou tão bem na bola, Thiago Couto acabou defendendo. Mas o Ceará ele não tinha tantas jogadas criadas, claro que pesou muito, a ausência do Zé Ricardo, a ausência do Maranhão, principalmente a ausência de Eric para esse jogo, mas eu senti que o Ceará às vezes estava querendo levar esse empate para casa. Eu não senti o Ceará em boa parte do jogo, claro que teve momentos que o Ceará foi em busca da vitória, mas muito pouco mesmo. Eu não vi o Ceará se mostrar uma equipe que parece que vai brigar pelo acesso. E esse é o problema. Se com o Mourinho, se com o Barroca, o desempenho fora de casa dava uma sensação de que dá para buscar, e o desempenho dentro de casa era a gente está deixando escapar, desde a chegada de Guto se inverteu isso. A cada vitória em casa já vem um discurso, dá para acreditar, mas aí vem um jogo fora de casa, um desempenho ruim, volta de novo, já não vamos mais brigar. Então eu acho que essa situação em que o Ceará se encontra, sem ter um equilíbrio, que é o que a gente cita desde o começo, que antes era um problema dentro de casa, agora está voltado para os jogos fora de casa. O desempenho do Ceará, e eu vou tirar até o jogo do Sport, porque era Guto tinha acabado de chegar, sequer tinha treinado, e também era de todos os jogos. É justo que, é justo que tire. De todos os 19 jogos que o Ceará teria fora de casa, esse seria o mais complicado, mas tanto contra o Mirassol e contra o Juventude bem limitado, o Ceará pouco fez. Até conseguiu ali algumas chances, mas muito pouco para uma equipe que quer brigar por esse acesso. Eu acho que eu senti que algumas escolhas não foram acertadas e que eu acho que a partir de agora ficou muito claro, e o Ceará parece que já está encaminhado com isso, já que Guto não confia nesses dois atletas mais jovens, nem Pedrinho e nem Pulga,
assim, de maneira urgente, o Ceará precisa fechar logo com esse ponta que todo mundo também está atrás. O Sport está atrás, outras equipes também estão atrás, porque tá muito desesperador, assim, imaginar que se Eric não joga, você tem Janderson, e o Janderson, que sequer foi escolhido hoje para começar como titular, qual é a outra peça que tem? Vai colocar Castilho caindo pelos lados? Vai colocar Jean Carlos caindo pelos lados? Então foi um problema muito sério que eu vi hoje no jogo do Ceará, assim, daquilo que você não consegue ver consistência para brigar. Nesse exato momento, se por acaso a equipe do Vitória empatar amanhã, a situação ela piora, né? Porque o Ceará está com 28 pontos, eu tinha até falado em 30 pontos. É quase como se obrigasse o Ceará, no retorno, fazer algo em torno de 36 pontos, sabe assim, uma campanha muito muito próximo de uma perfeição, que é A próximo de campanha do 40. atual líder. Então, assim, eu vejo uma situação muito difícil e que, assim, analisando um pouco esse primeiro turno, ele é símbolo de um trabalho mal realizado no planejamento interno do clube. 3 treinadores, um deles claramente já se sabia que daria errado, que no caso seria Barroca, que o clube se enganou com certos Tá resultados. dando certo no Havaí, tá dando certo no Havaí. Não, vai conseguir, porque lá ele é rei, né? Lá ele é rei. Agora, e o Havaí também está se reforçando muito bem. Mas eu vejo que o Ceará, o resumo desse primeiro turno, Lucas, é o clube que de fato faz a campanha que está na tela. Eu acho que não tem nada de o Ceará tá com pontuação a menos do que jogou, ou tá com pontuação a mais do que deveria. Não, o Ceará tá fazendo a campanha de maneira justa do campeonato que é. Mas enfim, é isso. Eu acho que o resumo da partida foi esse. O Ceará nunca venceu o Juventude fora de casa, né, lá no Alfredo Jaconi. É Já chato são demais. 13 jogos no Rio Grande do Sul que o Ceará não vence, 2 empates e 11 derrotas. É uma, assim, pelo desenho que já tinha para o jogo, eu já imaginava que o Ceará ia ter muita dificuldade. Mas o que eu mais lamentei foi isso. Os primeiros 45 minutos de um time que não tinha tanta peça para resolver partidas e resolver a partida e, de uma certa maneira, não aproveitar o melhor Juventude que você poderia enfrentar, que era aquele começo onde o Juventude estava muito mal. Depois do segundo tempo, o Juventude cresceu, obviamente porque tinha a necessidade da vitória, e aí ainda veio essa penalidade no fim, e o Bruno Ferreira, o goleiro, não teve muito o que fazer. Melhores e piores, Minhoca, pra gente fechar o Ceará. Olha, do lado positivo, o Bruno Ferreira fez uma defesa importante já no segundo, foi no primeiro ou foi no segundo, não tô lembrado, foi uma cabeçada já perigosa, acho que assim, Segundo tem tempo, passado segundo mais, tempo. ele tem passado confiança, é Não um troco no goleiro. meu, não, viu? Só para deixar Troca não? claro. Troca Não, não? de Troco jeito nada. nenhum. De jeito Não, mas nenhum. para mim, Bruno tem sido peça fundamental. Para quem acompanhou o É jogo contra o doido. Mirassol, sabe o quanto ele Eu foi sei importante. porque a gente tem muitos anos de Bruno, muita estrada de Bruno a gente viu Não, tudo aqui. bem. Eu só estou É dizendo uma que surpresa nesse momento, absoluta. Não, eu vejo. nesse Agora momento sai ele muito tem. mal com os pés, viu? Joga muito mal com os pés. Mas não é mais Muito mal com Barroca. os Não é pés. mais Barroca, então tá tranquilo. Mas hoje errou, Hoje errou 4, 5 reposições. Mas assim, para mim tem sido uma das peças mais importantes. Foi importante ali, apesar do Juventude não ter finalizado tanto, mas eu acho que tem um saldo positivo. A jogada do gol anulado do Juventude, Thiago, assim, nossa, deixa para depois. Mas eu vou acabar ficando com a partida do Kaique. Acho que o Kaique fez uma partida boa. Acho que ele cometeu essa falha ali nessa jogada da penalidade, que ele estava muito lá na frente, deveria ter pensado ali em segurar um pouco a posição, mas claro, era uma jogada que partia para o ataque, não deu tempo de voltar a tempo. E acho que foi outro jogador que saiu bem. E Janderson entrou e foi o melhor momento do Ceará, né? Que ele acabou criando algumas chances, assim, mas passa longe de ser uma atuação vistosa. Do lado negativo, a entrada de Thiago Pagnussá foi uma coisa desesperadora, mais uma vez, assim. É um jogador Impressionante como. ele Claro. entrou, a primeira bola, ele espanou a bola para trás e tal, uma coisa, assim, desastrosa. É um zagueiro que tá com zero confiança, zero técnica, disperso. É um problema do Ceará na temporada inteira, né? O sistema defensivo, e os zagueiros fazem muito parte disso, e um deles é o próprio Thiago.
Nicolas entra um pouco nessa conta também, porque perde uma chance que não deveria ter perdido, né? Porque ali talvez fosse a bola da vitória para o Ceará, talvez ali já decretar aquela situação. E no mais, assim, Jean Carlos com muita dificuldade. Jean Carlos não tá adaptado ao Ceará, essa é a verdade. Eu acho que não conseguiu fazer nenhuma partida assim totalmente convincente ainda com a camisa do Ceará, a ponto O de... único time que ele jogou bem foi o Náutico, né? Pois é, O cara porque... chegou pro São Paulo, pô. O cara... Antes do São Paulo, Mas acho que o Goiás ele jogou bola. Pra Não, mas poder ir não pro São jogou Paulo, no acho que ele time, jogou bem, né? Para poder ir pro São Paulo, né? Mas Se bem que o hoje São Paulo contrata cada hoje eu coisinha senti também. falta do Chay. O Chay, por exemplo, é um jogador que hoje distribui melhor jogadas do meio para frente. Tem uma qualidade melhor de movimentação, de passe, de pedir, enfim, de abrir espaços e tal. Algo que Jean está tendo dificuldade e o Castilho também, que tem muita dificuldade, muita dificuldade. Então, são esses aí que eu consigo elencar, posso estar esquecendo algum, mas foram esses que eu... E você ia falar do lance do gol, né? E a postura do Thiago que é Pagnussá o Thiago Pagnussá. Se você olha, meu irmão, é o Luiz Otávio, inacreditável, velho. o Thiago Pagnussá, ele sai da marcação. Ele Não, deixa... e assim, ele tá indo, a bola tá vindo aqui nessa direção, o jogador do Juventude tá virado pro gol, e Thiago Pagnussá tá virado pro outro lado, pô. Completamente. Porque Ele tá ele completamente aí. observa um jogador de Juventude vindo pelo meio. Só que a primeira coisa que ele tem que se preocupar é com o centroavante que tá ali do lado dele. E aí ele larga o centroavante para ir atrás desse meia e aí deixa o jogador em condição ali para finalizar, embora um pé ali, né, de Rodrigo Rodrigues. Tava impedido. Mas é isso, o Ceará agora... o Ceará agora vai ter 19 jogos, 10 jogos são em casa. Só que é difícil imaginar que o Ceará vai vencer os 10 jogos. O Ceará vai ter que melhorar muito seu desempenho como visitante. Claro, assim, não até agora, porque até agora é até bom. Eu estou falando com o Guto Ferreira. Com o Guto Ferreira, o desempenho vai ter que ser melhor. O Ceará não pode ter receio de buscar vitórias fora de casa. E eu sinto os que... Os próximos jogos, eu estava dando uma olhada aqui, os próximos jogos são bem acessíveis em casa e bem complicados fora, né? Os dois próximos em casa é Ituano e ABC, e fora Guarani e Vitória. Pelo menos assim, a certeza de 2 vitórias em casa é bem grande, né? Com Ituano e ABC. Agora fora, partidas duras. E passa pelaquela situação que o esporte atravessa, né? Que é, a partir do momento que você não está pontuando fora, basta um tropeço em casa, já se torna... Porque, no caso, para o esporte, né? Ele até meio que compensa com essa vitória fora de casa, mas era bem melhor ter vencido Vitória, perdido para o Sampaio, né? Porque hoje... Ele podia ter vencido e vencido, né? Não, eu sei, mas tô falando assim, se fosse para trocar, porque hoje o Vitória estaria com 31. Sim, claro. O Vitória estaria com 31. Empate ali, eu cheguei a comentar, eu tava no jogo, eu fui pro jogo. Eu tava comentando, meu irmão, o empate é lindo, pô. Lindo. Depois saiu perdendo por 1-0, o empate era lindo contra o Vitória. E jogando nada, né? Mas enfim, eu vejo que a situação do Ceará para esse retorno vai ter que ser algo daquilo que se projetava, mas hoje o Ceará não tá brigando por esse acesso.